Galera, o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa chegou e ele traz muitos acontecimentos, a história se resolve, porém a gente tem várias coisas que ficaram em aberto, perguntas sem respostas. Eu vou analisar aqui todas elas com você e a gente vai tentar teorizar para saber o que vai acontecer no futuro do UCM, no futuro dos filmes do Homem-Aranha. Vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e pois é, embora o filme tenha uma história ali fechadinha, as coisas se resolvem e indicam um certo rumo, a gente tem vários pontos do filme que ficaram sem respostas. E a gente com certeza vai precisar ver alguma explicação nas próximas produções do UCM. Então eu vou aqui explicar para vocês quais são as coisas que, na minha opinião, faltaram ser explicadas. Mas antes, já quero pedir para você curtir o vídeo e se você tá aqui e ainda não é inscrito no Conversa de Nerd e curte esse conteúdo de Marvel, DC, filmes, quadrinhos, séries, esse canal é pra você, eu tenho certeza que você vai curtir. E se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo aí, porque a gente tem muito vídeo e live toda semana aqui no canal. Então se inscreve e ativa o sininho de notificações pra você não perder, hein? Mas sem mais delongas, bora lá! Pra mim, um dos maiores questionamentos desse filme é: por que o Ned consegue abrir portais tão facilmente? Eu sei que tudo bem, ele falhou em vários momentos lá do filme, mas é ele quem consegue trazer o Homem-Aranha do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, meio que sem querer. Eu achei que ficou um pouquinho forçado, eu gostaria de ter visto isso feito pelo Doutor Estranho, que é um cara que tem mais experiência. Inclusive lá no primeiro filme ele demorou para conseguir desenvolver essa habilidade. Então eu queria que mais pra frente a Marvel explicasse por qual motivo que o Ned consegue abrir esses portais. Ele até menciona a questão da avó dele, sobre ser feiticeiro e tudo mais, mas eu acho que funcionou mais como uma piada do que como uma explicação. E de verdade acho que ficou um pouquinho forçado. Mas se tem algum motivo, eu quero saber nos próximos filmes do UCM. Inclusive agora eu acho que a possibilidade do Ned se tornar o Duende Macabro é quase nula, porque ele realmente é do bem. E ele falou lá pro Peter que ele não vai se tornar um super vilão e tentar matar ele. Então, como eu disse lá na minha análise com spoilers, eu acredito que pra gente curtir esse filme a gente tem que ignorar alguns pontos pra gente não ficar tão criterioso e não curtir a experiência, não aproveitar o momento que é ver os universos ali se colidindo e personagens que a gente gosta tanto interagindo, como os próprios 3 Homens-Aranha. Mas tem um ponto que me chamou bastante atenção. O Dr. Octopus do Alfred Molina tá rejuvenescido digitalmente porque ele foi tirado lá do momento um pouco antes dele morrer. Tanto que não só ele, mas os outros também se lembram de momentos antes de morrer. Eles não sabem o que acontece depois porque eles morreram. Beleza, mas se o Dr. Octopus veio lá de 2004, que é quando acontece o Homem-Aranha 2, e ele tá rejuvenescido pra aparecer daquela época, por que que o Tobey Maguire também não tá rejuvenescido? Inclusive, o próprio Norman Osborn também em alguns momentos aparece meio digitalmente ali, transformado para aparentar um pouco mais novo. O filme não explica isso, mas eu entendo que é porque o Tobey continuou vivo, então o universo dele também está em 2025, mais ou menos, que é onde o UCM tá. E ele foi tirado daquele momento porque ele estava vivo, né? E o multiverso estava meio que se colidindo ali, e ele já tinha sentido que o Tom Holland, o Peter do Tom Holland, precisava de ajuda. Mas o filme não deixa isso bem claro. Eu entendo que também não tinha muito tempo para explicar isso, afinal tem muita coisa para contar, e a gente acaba deixando para lá. Mas é um ponto que ficou sim sem resposta. Mas se você tem aí uma resposta, não só para essa pergunta, mas para qualquer outra que eu fizer aqui, pode comentar aí. Aliás, o comentário é de vocês, escreve aí pra gente continuar conversando, hein? E a pergunta número 3, eu acho que na verdade é a maior de todas. Agora que no final do filme eles conseguiram curar os vilões dos poderes deles que os transformavam em vilões, tudo que aconteceu lá nas franquias originais foi transformado, foi mudado? Ou seja, o Dr. Octopus nunca morreu, o Norman Osborn nunca morreu. Como que fica a cronologia dessas franquias? Em relação à franquia do Andrew, o Max, o Electro, ele nunca morre, ele nunca passa por aquela sobrecarga e continua vivo? Porque se você pensar, uma coisa está ligada na outra. E pelo fato do Max não morrer, talvez influenciasse também da Gwen não morrer, porque o Duende Verde estava envolvido, e você sabe que tem aquele lance do efeito borboleta. Você muda uma coisa aqui, resulta em outra coisa lá na frente. Eu acho que os únicos que não impactariam tão diretamente assim seriam justamente o Dr. Connors, o Lagarto, e o Flint Marko, o Homem-Areia.
porque eles estavam vivos, né? Então, dali pra frente eles iam seguir só que transformados. O filme realmente não explica isso, eles só são mandados de volta, e aí realmente não tem uma explicação. O que me leva mais uma vez a falar daquela teoria que eu tinha analisado aqui no canal, de que esses vilões na verdade seriam de universos levemente parecidos com os universos das franquias. Assim eles não mexeriam no legado da trilogia do Tobey Maguire, nem lá dos dois filmes do Andrew Garfield. Aquilo permaneceria intacto e os vilões seriam de outros universos. Apenas os aranhas que já tinham enfrentado eles em seus próprios universos chegariam no CM para ajudar, porque isso realmente ficou muito em aberto e a gente não sabe o que aconteceu dali pra frente. Então é uma coisa que faltou explicar aí pra mim. Próxima pergunta: o multiverso em Doutor Estranho, no Multiverso de Loucura, vai seguir a mesma lógica do Homem-Aranha ou ele vai seguir mais a lógica das ramificações que a gente viu em Loki? Eu sei que o filme não se preocupa e também nem precisa responder essa pergunta, mas como ele trabalhou com o tema multiverso e é o tema de Doutor Estranho 2, é uma coisa que ficou em aberto. Então qualquer franquia que eles quiserem falar que é de outro universo faz parte, ou o multiverso é o que a gente viu em What If, que é somente aquilo que está conectado com o universo principal do CM que acaba se destrinchando para outros lados. Porque o Loki, embora trabalhe com a questão do multiverso, ele é bem mais focado ali dentro do CM. Embora as ramificações se abram, que eu acredito que vai ter sim uma conexão com o Loki, inclusive já tem até confirmações de que o Loki vai estar no filme, a gente vê esse lance de ramificações de uma linha do tempo. Parece que as franquias do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, e eu já venho falando isso há muito tempo aqui no canal, são parte de um outro universo, não dessas ramificações, porque senão Tobey Maguire e Andrew Garfield seriam apenas variantes do próprio Tom Holland, e isso é bem estranho. Então eu espero que o Multiverso de Loucura explique alguns pontos e que fique mais claro pra gente entender, inclusive responda aí a questão da mudança que eles fizeram lá nos acontecimentos das outras franquias do Homem-Aranha. E por último, a gente tem lá no final do filme o Doutor Estranho mandando o feitiço novamente e, a pedido do próprio Peter, que entendeu que esse era o único jeito, ele faz todo mundo esquecer quem é o Peter Parker. As pessoas sabem quem é o Homem-Aranha, mas esquecem quem é o Peter Parker. Isso foi bom para trazer a identidade secreta dele de volta, e é bom também porque a gente vai ter agora um desenvolvimento mais independente do Peter, do Tom Holland. Mas a questão que fica é, os eventos do UCM também foram alterados, porque o Tony Stark sabia quem o Peter era, o Happy sabia, na verdade todos os Vingadores sabiam, pelo menos os Vingadores que interagiram com ele na batalha final, lá em Ultimato. Então, é uma coisa que eles vão precisar responder. Então pode ser que, como ele apagou isso da memória, eles só se lembrem dos momentos em que eles interagiram com o Homem-Aranha, mas não se lembram quem que é o cara por baixo da máscara. Uma coisa bem difícil de se explicar, porque o Peter Parker já está envolvido com os eventos do CM há uns bons anos. Mas vamos ver aí o que eles vão responder pra gente nas próximas produções. E essas foram então as perguntas sem respostas lá de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E aí, quero te convidar, se você tem mais perguntas, sem ser essas que eu falei, comenta aí embaixo. E se você tem respostas para tudo isso que eu falei, tem teorias, comenta aí também que eu quero saber, hein? Antes de ir embora, não se esqueça de deixar um like, porque isso ajuda bastante. E se ainda não é inscrito e curte esse assunto, se inscreve, porque a gente tem muita coisa legal pra você, hein? E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.